Olá pessoal, professor Tomás aqui na área e a gente vai continuar as nossas aulas agora, aulas de geografia. Um forte abraço a todos vocês, alunos aí da rede pública, municipal, ou seja, alunos de uma forma geral aqui das escolas de Ribeirão. Todos os alunos de uma forma geral, tanto da rede pública, privada, ou seja, todos os nossos alunos aqui do município de Ribeirão, um forte abraço a todos vocês. Hoje nós iremos falar aí em geografia de algumas características aí do nosso planeta, conhecer um pouquinho do nosso planeta, o planeta Terra, que são coisas bastante importantes e você vai carregando essas informações ao longo de toda a sua vida. Beleza, pessoal? Próximo slide, nós temos aí algumas características aí do nosso planeta. Por exemplo, o tempo geológico, né? Conhecendo a Terra, vamos conhecer a Terra, né? O tempo geológico. Observe o seguinte, pessoal. Nós temos aí, nós conhecemos aí o tempo histórico, né? O tempo histórico é o quê? Relacionado ao surgimento dos primeiros seres parecidos com o ser humano, certo? Os hominídeos, né? E a sua evolução ao longo do tempo aí, até chegar nos tempos atuais, né? Onde nós estamos hoje. Então, esse é o tempo histórico, né? É a construção da história através daquele único que consegue construir cultura, que é o próprio ser humano, beleza? Mas também temos o tempo geológico, que é o tempo da Terra, desde a formação do nosso planeta. Lembrando que a Terra era uma bola incandescente de fogo, né? Ela vai surgir de uma grande explosão que vai dar origem a todo o universo, e essa explosão é chamada de Big Bang, a grande explosão, né? E aí o que vai acontecer? Nesse processo aí, esse processo vai ser a 13 bilhões de anos atrás, e o nosso planeta vai surgir há 4,6 bilhões de anos atrás, né? E aí vão se dividir em tempos, né? Em eras, em períodos e tudo mais, né? E nossa primeira era, né, nosso tempo geológico, né, será a pré-cambriana, que vai do surgimento do nosso planeta de 4,6 bilhões de anos a 2 bilhões de anos, certo, pessoal? Aí a gente observa o seguinte: a Terra era essa bola incandescente de fogo, né, ela vai se resfriando automaticamente, naturalmente, um processo muito lento de bilhões e bilhões de anos. Começa a se formar as camadas, né, gasosa do nosso planeta Terra, as camadas líquidas, né, ou seja, a água, né, as primeiras rochas, os primeiros minerais, os primeiros continentes, aquele continente chamado Pangeia começa a surgir e tudo mais, dando origem aí ao nosso planeta Terra, certo, pessoal? Então o que vai acontecer? Nós temos aí também um período dentro das eras, um período chamado Paleozoico, né, a Era Antiga, certo? Que ela vai de 547 milhões de anos, aí a gente já deixa os bilhões, a casa dos bilhões, entra para a casa dos milhões de anos, né? A 248 milhões de anos, aí a gente tem esse período aí chamado de Paleozoica, né? Esse outro período aí bastante interessante na história da humanidade. O outro, nós temos aí o Mesozoico, melhor dizer, na história da nossa Terra, né? O tempo geológico da nossa Terra, né? O Mesozoico, que ele vai de 248 milhões a 65 milhões de anos. E a gente tem uma característica bastante interessante nesse período aí, que é o surgimento dos dinossauros. Se eu não estou enganado, aí passou um filme um dia desse aí, contando aí sobre os dinossauros, né? E a convivência dos dinossauros com o ser humano. Isso aí é uma ficção, ou seja, isso aí não existe, não existiu, jamais existiu a convivência entre dinossauros e seres humanos. Isso apenas existiu nos filmes. Na realidade, no período da Mesozoica, que vai desde o surgimento dos dinossauros até o povoamento do planeta Terra por esses dinossauros, e aí eles serão a espécie, né, mandante, predominante, né, que vai predominar aqui no nosso planeta até o seu final, né, em 65 milhões. Essa convivência, né, entre esses dinossauros não vai ter a convivência humana aí também, certo, pessoal? Então a gente grava bem direitinho. Quando você vê um filme falando sobre a convivência entre seres humanos e dinossauros, isso é apenas uma questão de ficção, é apenas uma história, né? Não é nada a realidade. E o período Cenozoico, né? A Cenozoica, a Era Cenozoica, melhor dizendo, ela vai de 65 a 2 milhões de anos. É aí onde surgem os primeiros seres parecidos, né?
ocorre a extinção dos dinossauros ainda no período Mesozoico, e no Cenozoico aí vai começar o surgimento dos mamíferos, né, também, dos dinossauros, dos dinossauros não, dos primeiros seres parecidos com o ser humano, ou seja, os hominídeos, né, e aí o desenvolvimento dele até a nossa era, até nosso período onde nós estamos. Beleza, pessoal? Bom, entendemos o que é o tempo geológico, né, o tempo histórico do nosso planeta, né, o caminhar, a trajetória e o desenvolvimento, desde a sua formação até os tempos atuais, é chamado de tempo geológico aí, o nosso planeta Terra. Pessoal, outra coisa que nós temos que entender também, as camadas da Terra, né? A camada atmosférica, né? Ou seja, aquela camada gasosa que nós temos aí envolvendo o nosso planeta, né? O nosso planeta Terra. E é muito importante, porque nós temos gases aí bastante importantes, principalmente o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, né? E uma série de gases aí que eles vão contribuir para a existência não só do ser humano, mas de todos os seres vivos aí do planeta, né? As plantas, os animais irracionais e o animal racional, né? Dito racional, que é o ser humano, né? O homem. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Essas camadas são o seguinte: a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. São 5 camadazinhas aí que a gente identifica aí na camada atmosférica do nosso planeta. Só essa, professor? Não, nós temos outras camadas aí. Por exemplo, a litosfera, né? A camada rochosa, né? Onde estão aí as rochas e os minerais, né? Aí no nosso planeta. E é justamente essa camada a qual a gente tem mais contato, né? Onde nós caminhamos, construímos nossas moradias, né? Onde trabalhamos é justamente nessa camada aí mais rochosa do nosso planeta Terra. Beleza? E ela também tem as suas divisões. Olha só, a crosta, e a crosta ela se divide em crosta continental e crosta oceânica, certo, pessoal? Tem uma diferença aí na espessura, né, na grossura dessas camadas aí. A continental ela é cerca de 40 quilômetros de espessura. Tem uma noção, uma ideia de 40 quilômetros, mais ou menos, quando você estiver fazendo uma viagem, olha, 40 quilômetros, daqui até ali é 40 quilômetros. Aí você vai ter a noção de espessura dessa crosta continental. Já a crosta oceânica ela é um pouquinho mais fina, né? Ela tem aí 15 quilômetros aí, mas mesmo assim é uma quantia assim bastante interessante. 15 quilômetros de espessura. É como se você, do início da nossa cidade, ali de Ribeirão, até ali a linha, né? Até ali a linha, você indo e voltando 3 vezes, você daria mais ou menos esses 5 quilômetros. Ou 2 vezes você daria mais ou menos esses 15 quilômetros aí de extensão. Só para você ter uma noção da espessura dessa camada. E outra coisa, a partir do momento que você vai adentrando, aprofundando no solo, nessa crosta terrestre, a temperatura vai aumentando, né? Ela vai aumentando, ela chega na crosta terrestre, né, na oceânica, nós temos aí temperaturas que vão variar de 800 a 1000 graus Celsius. 800 graus a 1000 graus Celsius. A variação de temperatura dela vai ser nessa faixa aí, certo? Só para você ter uma ideia, você colocando uma água para ferver, ela vai ferver em cerca de 100 graus Celsius, só para você ter a ideia da temperatura. E a partir do momento que ela vai adentrando aí no subsolo, as temperaturas vão aumentando cada vez mais, até chegar no seu núcleo, onde nós temos aí 6.000 graus Celsius. Beleza, pessoal? Bom, nós temos aí também um manto, que ele se divide em manto superior e inferior, e um núcleo externo e interno, é a parte mais central, né? No núcleo, no núcleo interno, a gente pode chamá-lo também de nífen, né? De nífen, que é uma grande quantidade de níquel e ferro que tem ali, é bem mais, é mais sólida, né? Bastante quente, essa grande quantidade de níquel e ferro também, chamado de nífen. Beleza, pessoal? E também tem o manto externo, né? O núcleo externo, melhor dizer, ele é uma camada mais pastosa, né? Assim como também ali a parte do manto também é uma camada mais pastosa, ali, mais material derretido ali, que vão dar depois origem aos vulcões, né? As lavas vulcânicas aí que vão surgir depois das erupções do vulcão. Tudo isso aí a gente vai entender aos poucos. Beleza, pessoal?
Bom, nós temos outra camada também chamada de hidrosfera, né? É a camada líquida do nosso planeta Terra, né? Ela está presente aonde? Olha lá, nos oceanos, certo? Nos rios, nos lagos, né? Nos lençóis de águas subterrâneas, né? Lençóis freáticos, aí abaixo da Terra também nós temos uma quantidade de água, certo? Nas calotas polares, ou seja, geleiras, né? No pico das montanhas, certo? E na própria atmosfera aí nós temos a presença de ar. Lembra quando a gente falou aí nas outras aulas, né, a respeito da umidade do ar? A umidade relativa do ar, né, está baixa, alta e tudo mais, ou seja, na atmosfera nós temos a presença aí de água também. A união de tudo isso aí, pessoal, né? A união da atmosfera, a união da litosfera, a união da hidrosfera vão formar condições muito importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Não só o ser humano, nós, mas também os animais irracionais, como eu falei para vocês, e também as plantas, né? Peixes e tudo mais, tudo aí vai ser favorecido pelas camadas, essas 3 camadas, né? A atmosférica, a litosfera e a hidrosfera. Beleza, pessoal, né? A gasosa, a rochosa e a líquida. E esse conjunto vai se chamar biosfera, né? Onde a vida é possível. Beleza, pessoal? Já que a gente conhecer um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito dessas partezinhas aí, dessas camadas da Terra. Prosseguindo, nosso próximo slide, nós temos aí uma tabela, é como se fosse um calendário, vamos entender assim, como se fosse um calendário aí das eras, né? Do tempo geológico, né? O tempo, a história do nosso planeta aí, né? A idade do nosso planeta aí, a caminhada dele, né? Nós temos essa tabela, uma tabela que você tem também nos seus livros, né? Ao final a gente vai destacar, pega seu material de apoio e vai dando uma olhadinha aí. Você tem todas as eras aí, a pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica, a cenozoica e algumas das características, né? Por exemplo, na pré-cambriana aí você teve aí os primeiros organismos unicelulares, né? A formação daqueles primeiros organismos, né? Que tinha apenas uma única célula, apenas mais simples, né? Que vai surgir aonde? Nas águas, certo? Depois vai evoluir para organismos multicelulares. Aí, os professores de ciência, um forte abraço ao professor Sérgio Val, ele sabe como se desenvolver melhor esse processo. Ele vai explicar, ou já explicou para vocês, esse processo de formação dos primeiros organismos vivos aí do nosso planeta. Beleza, pessoal? Na Paleozoica, aí nós tivemos aí as primeiras plantas, né? As primeiras placas tectônicas, a formação delas também, né? Os primeiros répteis, né? Os primeiros insetos vão se formar ali nesse período também, né? No período Paleozoico. No Mesozoico nós temos essa principal característica, né? O surgimento dos dinossauros, né? E também o fim dos dinossauros, é onde eles vão surgir e vão desaparecer, vai ser na Mesozoica, beleza? Diz que foi um meteoro que caiu ali no Golfo do México, aqui na nossa América Central, América do Norte, melhor dizendo. Vai ser um meteoro gigantesco que vai cair ali e vai causar ali maremotos, vai causar também uma poeira cósmica que vai tapar o Sol por um tempo, e aí os dinossauros vão digamos assim, ser extintos aí, certo? Mas, então lembre-se, Mesozoica, surgimento e fim da era dos dinossauros. E aí, por fim, né? A Cenozoica, que é a nossa era e a era do surgimento e desenvolvimento do ser humano. Ali nós temos também, que nós temos no nosso material de estudo, no livro de vocês têm também essa espiral aí, mostrando todas as eras aí, né? A pré-cambriana, paleozoica, cenozoica, mesozoica também, né? E a mesozoica, ou melhor dizendo, a cenozoica, ela se divide em quaternário e terciário. É no terciário que nós estamos atualmente. Prosseguindo, a camada gasosa aí, pessoal, uma ilustração aí que vai mostrar a nossa camada, a camada gasosa, né? A atmosfera, né? Nós temos aí a troposfera, ela está a uma altitude entre 11 e 15 quilômetros acima aí do nível do mar. Quando a gente fala altitude, a gente fala em relação ao nível do mar, pessoal. Vamos gravar isso direitinho. Quando a gente está falando de altura, a gente está falando em relação ao solo, em relação a uma determinada distância do solo. Mas quando a gente fala altitude, a gente sempre tira em relação ao nível do mar. Beleza? Então, a altitude aí da troposfera, ela varia de 15
de 11 a 15 quilômetros de altitude, beleza? É aonde vai ocorrer os fenômenos aí climáticos, né? A chuva, os ventos, né? E tudo mais, vai acontecer justamente aí na primeira camada aqui, em contato com a Terra, a troposfera, beleza, pessoal? Onde vão, os aviões também vão sobrevoar, vão fazer todinho aquele transporte aéreo, vai ser justamente na troposfera também. Acima dela, nós temos a estratosfera. Ela é cerca de 30 quilômetros aí de altitude, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer? 30 a 50 quilômetros de altitude aí em relação ao nível do mar também. Observe o seguinte, a cada altitude que nós temos aí, a tendência é sempre diminuir a temperatura, certo, pessoal? Então, cada altitude que vai subindo vai diminuindo também a temperatura. Na estratosfera, nós temos aí a camada de ozônio, que é uma camada que vai impedir que os raios ultravioletas do Sol venham queimar toda a vegetação, queimar o ser humano, queimar tudo aquilo que tem aqui no planeta Terra, certo? Então, árvores, seres vivos, o próprio ser humano não vai se queimar, não vai virar uma torradinha por conta dos raios ultravioletas que estão concentrados justamente na estratosfera. Aqui também na troposfera nós temos aí o chamado efeito estufa, pessoal. Certo? Que é o quê? Que é aquele processo onde os raios solares eles vão entrar nessa camada, eles vão refletir aí para o ambiente, mas será uma parte desse reflexo solar aí, ele vai ficar aí dentro dessa camada, né? Dessa estufa aqui que vai ser feita por essa camada gasosa. E o que vai acontecer? Isso aí vai manter o nosso planeta aquecido, porque senão o nosso planeta aí teria altas temperaturas durante o dia e baixíssimas temperaturas durante a noite, aí, possibilitando assim a extinção, ou seja, acabar em qualquer tipo de vida, né, ou algumas vidas aí no nosso planeta. Beleza, pessoal? Então, esse aí é bastante importante aqui na troposfera ainda. E estratosfera, como eu falei para vocês, a questão aí da camada de ozônio. Nós temos aí a mesosfera, né? Ela vai impedir, quando entrar um meteorito, um meteoro, pequenas partículas aí do espaço sideral, vai ser barrada aqui justamente na mesosfera, ou seja, ela vai diminuir aí o impacto, né? Ela vai fazer com que esse material ele vai se desgastando aí e chegue na Terra com menos impacto. Isso na mesosfera, terceira camada aí, que vai até 80 quilômetros de altitude. No seu livro você tem essas informações também. Depois nós temos aí a troposfera. Na troposfera, né? Na termosfera, melhor dizendo, na termosfera, nós temos aí partículas de íons. É ali que vai se desenvolver o quê? O processo das comunicações. É nessa camada aqui, termosfera, a mais de 80 quilômetros, né? Até 500 quilômetros aí de altitude, vai se desenvolver ali as partículas, graças a essas grandes partículas de íon, que vai se desenvolver o processo de comunicação ali nela. Vai ser possível graças a essa camada chamada termosfera. Beleza? E acima dela, né, acima de 500 quilômetros ou 650 quilômetros de altura, aí nós temos aí a exosfera, né? É ali onde nós teremos aí a presença, né, dos satélites ali, da Terra, das viagens espaciais ali, tudinho aí nessa camada, nessa última camada chamada exosfera. Beleza, pessoal? Prosseguindo, e é a camada rochosa, né? Nós vemos aqui nosso planeta Terra, né, com as suas camadas aí rochosas. Nós temos aí a litosfera, né, essa camada rochosa, ela tem a litosfera crosta continental, aquela que tem seus 40 quilômetros de espessura, né, a crosta oceânica, que tem na faixa de 15, 17 quilômetros de espessura. Vou botar aí a grossura dela, só para a gente ter uma noção, uma ideia disso aí. Beleza? Nós temos a atenosfera, que é uma camada intermediária aí entre o manto, né? Entre o manto superior aí, nós temos aí essa atenosfera. Mais uma informação que você pegue aí para você, certo? Nós temos aí o manto inferior, o manto exterior, como a gente observa, né? E o núcleo interno e o externo. Lembrando o seguinte, que a partir do momento, né? Quanto mais você vai aprofundando aí, mais as temperaturas vão aumentando, né? O manto inferior, ele tem aí na faixa de 3.000 graus Celsius. 3.000 graus E o núcleo interior aí, ele tem na faixa de
6.000 graus Celsius, né? Que é essa camada que tem aí o NIF, né? É a grande quantidade de níquel e ferro também. Ela é bastante quente, né? Ela já é mais dura, como se fosse uma bola de ferro, né? De ferro e níquel, né? Níquel. Beleza, pessoal? Então nós temos aí essas características aí das crostas, né? Das camadas aí da Terra. Beleza? Chamado de litosfera. Prosseguindo, aí nós temos a camada, né? A hidrosfera, né? A camada líquida do nosso planeta. E observe o seguinte, olha só, a representação bastante interessante que eu achei, né? O nosso planeta Terra poderia também ser chamado de planeta Água, correto, pessoal? Porque a maior parte do planeta é constituído por água. 70% do nosso planeta é formado por água, beleza? Desses 70% aí de água do nosso planeta, 97% é água salgada. Deu para pegar a ideia, pessoal? Entendeu? Então, 70% do nosso planeta é o quê? Água. Desses 70% aí é composto de água salgada. E aí eu pergunto para vocês, água salgada é própria para o consumo? Não. Nem animal, nem vegetal, né? Muito pouco. Lá no fundo do mar nós temos as águas e tudo mais. Mas assim, animais, nem todos os animais, os vegetais, ou seja, ela não é própria para o consumo. Beleza? Então o que vai acontecer? Desses 3% que restaram, nós temos aí, ela é salgada, os 97% aqui é salgada, sobrando 3%, 2% ela está nos lençóis de água subterrâneo, certo? E nas calotas polares, além dos picos das montanhas e tudo mais, ou seja, ela está congelada, 2% dela está congelada. Restando 1% aí de água doce, certo? Nos rios, né? Esses 3% que sobraram aqui também são água doce, mas 2% dela está congelada ou então embaixo da terra, embaixo do solo. 1% ela está presente nos lagos e rios, né? Além da atmosfera. Então o que acontece? É essa água aí, esse 1% de água doce, certo? Que está disposta aí para o consumo dos seres vivos e do próprio ser humano, das plantas e tudo mais. Beleza, pessoal? Então o que acontece? A água ela vai se acabar um dia? Não, ela não vai se acabar. O que pode acontecer com a água? Ela ficar imprópria para o consumo, contaminada, né? Com doenças, com bactérias, né? E assim por diante, com agrotóxico, radioativamente contaminado e tudo mais. Esse é o processo que a gente tem que ter consciência e continuar preservando a água. A gente vai entender isso melhor a partir do ciclo da água. Beleza? Prosseguindo. E aí nós temos aí a junção, né? A união de tudo aí, que vai ser a biosfera, né? Que vai ser formada pela litosfera, aqui nós temos a litosfera, né? Continental, a oceânica, né? Você vê aqui um animal, né? Uma vaca, né? Se alimentando, ali você vê um peixe, tem uma baleia ali também, na hidrosfera, né? A camada líquida, e a atmosfera, a camada gasosa. Então, a união da hidrosfera, da litosfera, né? E da atmosfera vai formar a biosfera, que vai oferecer condições para a sobrevivência de todos os seres vivos, inclusive o ser humano. Prosseguindo. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui, certo? E aí vamos corrigir algumas atividades aí que deixamos na semana passada. Beleza, pessoal? Olha só. Quais os climas predominantes no território brasileiro, né? O clima equatorial, né? O clima tropical tipo, o clima semiárido, o clima tropical úmido e o clima subtropical, né? Perdão, o clima subtropical também, o clima tropical de altitude, né? Lembra que a gente falou desses 5 climas aí? 6 climas aí na aula passada, então são todos esses daí. E quais são os climas, segunda questão, quais são os climas do mundo, né? São 10 climas aí, não botei clima em cada um deles aí porque ia ficar muito grande, muito extenso, né? Mas olha só, clima equatorial, tropical, subtropical, semiárido, desértico, temperado, mediterrâneo, frio, polar e de altas montanhas. São os climas aí que a gente tem presente em todos, né? Em todo o planeta. Beleza, pessoal? Terceira questão,
quais os climas predominantes na sua região e suas características. Na nossa região, aqui na nossa região nordestina, né? O que predomina, o que tem mais aqui na nossa região. O clima tropical litorâneo, temperaturas de acima de 22 graus Celsius, chuvas abundantes, massas de ar equatorial, tropical marítima, invernos com temperaturas mais amenas e massa de ar polar vão influenciar aí nos períodos de inverno, beleza? O outro clima que nós temos presente, predominante aqui na nossa região nordeste é justamente o semiárido. Ele tem as seguintes características, é quente e seco, né? Chuvas concentradas em alguns meses do ano, poucos meses do ano aí nós temos essa quantidade de chuvas concentradas, certo? Ou no início, ou um pouquinho mais no final, mas geralmente no início, certo? A gente observa isso aí. Se você observar cidades como Toritama, por ali, assim por diante, você vai perceber isso aí. Você vai ter pouquíssimos meses, né? Às vezes chove na parte da manhã à noite, já está quente, aquele calor grande, ou seja, então a quantidade de chuvas é muito baixa, o clima é bastante seco ali também, certo, pessoal? Olha só, temperaturas médias acima de 26 graus Celsius, massas de ar equatorial, tropical marítimo e ocasionalmente polares vão influenciar aí esse clima. Prosseguindo, a correção da nossa atividade aqui é referente a colorir, né, que você colorir aí a nossa atividade. Então nós temos aqui, eu coloquei, né, uma imagem aqui, porque eu não consegui colorir isso aqui, tentei, mas não consegui fazer a coloração aqui para botar aqui para vocês. Mas não tem nada não, aquela imagem ali, ela vai refletir justamente aqui, né? Nós temos aqui tropical, aqui onde ele destaca tropical, certo? E onde nós vemos aí a área tropical é justamente aqui, né? Observando direitinho, né? Subtropical aqui, ó, né? Essa segunda seria subtropical, que é aquela ali, né? A corzinha mais roxazinha, né? A tropical semiárido, nós temos ela aqui, ó, né? Tropical semiárido, que é a mesma daquela ali, né? Aquela cor mais amarelada, vamos dizer assim. Correto? Tropical de altitude, essa daqui mais próxima, né? A dela? Tropical de altitude, essa daqui, ó, justamente essa daqui, que é essa coloraçãozinha aqui, né? Mais um begezinho, né? Mais claro. Beleza? Tropical atlântica, né? A litorânea também, que nós temos aqui, certo? Que é aquela corzinha mais esverdeada, certo? E a equatorial, né? Que essa daqui é onde nós temos aí a predominância da floresta amazônica, que é essa cor mais avermelhada aí. Então, por aí você tira uma base, aqui era para você identificar a numeração e fazer as pinturas aí, pintar ela aí direitinho. Beleza, pessoal? Espero que tenham conseguido. Bom, exercícios que a gente vai deixar referente a essa aula para a semana que vem. O que é tempo geológico e quais as eras estudadas, certo? No seu material de apoio, no seu livro, você tem essas informações também. Segunda questão, camada gasosa do planeta Terra é chamada de... Qual é o nome dessa camada gasosa? Beleza? Terceiro, crosta, manto, núcleo, fazem parte de uma camada chamada de hidrosfera. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Essa resposta eu vou dar para você, se é verdadeira ou falsa. Quarta questão, troposfera, chamada de 15 quilômetros de altitude, onde ocorrem os fenômenos climáticos do nosso planeta. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E aí? Eu quero saber se é verdadeira ou falsa essa afirmativa. Quinta questão e última. Qual a porcentagem de distribuição de água salgada, doce e disponível para o consumo dos seres vivos aí no planeta? Beleza, pessoal? Próxima, pessoal, eu vou deixar esse pensamento, essa reflexão para vocês aí. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Nós temos aí esse pensamento aí para você refletir aí durante a sua semana. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos. Eu gostaria de mostrar só as páginas, né? Ficou faltando aqui as páginas, referências bibliográficas, né? Página 72 a 76, página 96, 120 e 140. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.